Bom dia a todos. Sou a Vanessa Mariano, do Banco do Brasil. Sejam muito bem-vindas ao terceiro encontro da jornada Mulheres Agro no Comex, iniciativa que visa reforçar o apoio e valorização do público feminino do segmento agro, apresentando as soluções do mercado internacional, a estrutura do escritório de comércio exterior exclusivo e a consultoria especializada em comércio exterior do Banco do Brasil. Este é o terceiro evento de uma série de encontros que acontecem às terças-feiras deste mês de abril, com o propósito de compartilhar conteúdos relevantes para você que já atua ou que deseja iniciar negócios no mercado internacional. Antes de começar, eu quero passar só duas orientações rápidas. As perguntas elas podem ser enviadas via chat e, ao final deste encontro, será disponibilizado um QR Code para avaliação do evento. Pedimos a gentileza de responder essa pesquisa assim que possível. No mesmo formulário, vocês poderão encontrar, no mesmo formulário, vocês também poderão nos informar se desejam receber o contato de um de nossos especialistas em comércio exterior. Agora, vamos conhecer a Daniele Alves Silva, gerente da mesa de câmbio e derivativos do escritório Comex Exclusivo, que vai falar sobre negociações em moeda estrangeira no agro. Como posso garantir a colheita dos resultados financeiros esperados? Daniele, a palavra é sua. Bom dia, pessoal. Eu sou a Daniele, eu sou gerente da mesa de câmbio e derivativos do Banco do Brasil. E hoje o nosso bate-papo, a apresentação está aparecendo corretamente, pessoal? Porque ela está dando erro para mim. Acredito que agora esteja ok para todo mundo. Desculpa aí esse imprevisto. Eu sou Daniele, sou gerente da mesa de câmbio e derivativos do Banco do Brasil, e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre as negociações em moeda estrangeira e os riscos envolvidos nesses tipos de negociações e como a gente pode se proteger. Como que a gente sabe, Daniele, quais são os riscos envolvidos, né, em negociações? Os riscos, o agronegócio, ele está suscetível a esses riscos, que vão desde riscos operacionais, agronômicos, ambientais, de mercado e financeiros, e que envolve o preço das mercadorias e os recebimentos. Os riscos os riscos operacionais, eles estão ligados ao processo produtivo, que vão desde a gestão, como falhas no plantio, acidentes de trabalho. Os agronômicos são riscos mais difíceis de serem previstos, porque eles estão ligados a fatores físicos e biológicos, como clima, pragas. Os ambientais estão ligados a metas e ações estipuladas em acordos, como plantação em área de desmatamento, diminuição de carbono em operações de plantio. Os institucionais estão relacionados às legislações políticas e fiscais, como normas sanitárias. Os riscos de mercado, eles são associados à flutuação dos preços, que variam conforme a oferta e a demanda das commodities e outras variáveis, que são fortemente influenciadas com mudanças de taxa de juros e as taxas de câmbio, que impactam diretamente os riscos financeiros, que em especial, as incertezas relativas referentes à variação cambial e às taxas de câmbio, que é o preço em moeda nacional de uma moeda estrangeira, no nosso caso, o preço dos reais em relação ao dólar, ao euro. No momento da formação de preço da nossa mercadoria, a gente tem que levar em conta essas condições do mercado e a variação cambial, para que ela não prejudique a nossa margem de lucro, que é o principal aspecto financeiro de uma operação comercial, já que ela define, através de valores, a viabilidade do negócio, né? Então, assim, para as operações negociadas em moeda estrangeira, cabe a gente refletir entre o período que a gente fecha a venda com o nosso cliente e o efetivo recebimento dos recursos, a gente fica exposto à oscilação dos preços da moeda estrangeira, que pode afetar os resultados da empresa. E aí que vem a pergunta:
Como a gente pode se proteger, Daniele? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Existem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para nos proteger contra a variação do preço e cambial. Somente, pessoal, cabe ressaltar que é necessário avaliar o perfil do negócio para saber qual que é a melhor escolha para proteger, né, o nosso negócio e assim possibilitar a previsibilidade do nosso negócio e minimizar os riscos. Uma dessas ferramentas que a gente chama de proteção financeira, que a gente chama de derivativos, é o termo de mercadorias. Ele é um contrato em que é possível a gente garantir o preço da mercadoria, tanto para quem vende quanto para quem compra, em uma data futura, sem entrega física. É somente a liquidação financeira, pela diferença do preço pactuado e o preço do mercado no vencimento da operação. E ele funciona da seguinte maneira: para a gente se proteger contra a queda do preço da mercadoria, a cliente vende o termo de mercadoria. Para se proteger contra a alta do preço, a cliente compra o termo de mercadoria. Daniele, quais são as vantagens, né, desse tipo de proteção? O banco ele não exige garantia para a contratação dessa ferramenta. Possibilita a previsibilidade do negócio, né? Eu vou falar muito essa palavra aqui hoje no nosso bate-papo, porque é justamente esse o objetivo da proteção financeira. A facilidade para a contratação, né? Após habilitação para a contratação de derivativos, é só ligar na mesa de câmbio e derivativos, informar sobre a operação que faz a contratação. E a liquidação do contrato é somente financeira, pela diferença do que foi acordado no início da operação e o que estiver no vencimento. Eu vou dar um exemplo aqui para poder facilitar o entendimento. Vamos exemplificar com a venda do café. Suponhamos que o café seja vendido a R$ 1.050 a saca para janeiro de 2024. Aí a proteção, ela visa garantir o recebimento futuro do preço negociado. Independente da oscilação, né, do preço da saca do café até o vencimento, uma vez contratado o termo de mercadorias, a produtora vai ter garantido esse valor por saca no vencimento lá em janeiro de 2024. Esses valores e datas, eles são meramente ilustrativos para poder exemplificar aqui, tá, pessoal? Então, se a saca do café lá no vencimento estiver R$ 1.000, por exemplo, a produtora vai vender o mercado, né? Vai vender, desculpa, a mercadoria no mercado, a preço do mercado, e o banco vai creditar na conta da produtora a diferença conforme o que foi acordado na contratação do termo da mercadoria, no termo do café, trazendo assim a previsibilidade da receita para a produtora, tá bom? Aí só uma observação, que os contratos negociados, os contratos de mercadoria negociados nas bolsas dos Estados Unidos, como Nova York, Chicago, e os contratos de café e soja aqui na B3, eles são dados em dólar. Então, se a produtora contrata um termo de mercadorias, né, para proteger da variação da oscilação, né, da variação do preço do café, ela não necessariamente está protegida contra a variação cambial, caso ela negocie nessas bolsas ou caso ela realize uma venda externa. Então, para ela ficar completamente protegida, é ideal que ela contrate também um termo de moedas, que a gente chama de NDF, Non-Deliverable Forward, em inglês, que ele é um contrato, é um compromisso de compra e venda de taxa de câmbio a termo, com o objetivo de proteção contra a oscilação das taxas de câmbio. Como no termo de mercadorias, a liquidação é apenas financeira. Então, eu vou dar mais um exemplo para ficar melhor o entendimento. Vamos lá. Utilizando o café como nossa mercadoria de exemplo. Uma venda externa de 1.000 sacas de café a um preço de $216 a saca e uma taxa de câmbio no momento da venda de 5,20. A cliente, ela vai contratar dois termos, um termo de mercadoria de 1.000 sacas a $216 a saca
e um termo de moeda, o NDF, de $216 mil a 5,20. E aí, a proteção, ela vai ser estruturada para garantir a taxa mínima de conversão de 5,20 e o preço de $216, garantindo assim a margem de lucro prevista, que é esse o objetivo, né? Previsibilidade para garantir a margem de lucro. Aí o cliente se protege contra a queda do preço da mercadoria e contra a queda do preço do dólar, ok? Outra ferramenta de proteção financeira são as opções. Existem as opções agro e as opções flexíveis. As opções agro é uma proteção de preço para compra ou venda de produtos agrícolas ou pecuários, cujos contratos são semelhantes a seguros. Garantem ao titular o direito de comprar ou vender um determinado ativo a um preço pré-determinado, mediante o pagamento de um prêmio no ato da contratação. É igualzinho o seguro, a gente contrata o seguro, né, para nos proteger de algum incidente, paga o prêmio e, se for necessário, caso aconteça um sinistro, a gente aciona esse seguro, né. Nas opções, a analogia é bem essa, assim, o entendimento fica fácil quando a gente compara a um seguro. Aí, nesse caso, também existe a proteção contra a alta ou a queda do dólar, que aí são as opções, que seriam as opções flexíveis. E, em regra, funciona da seguinte maneira, as opções. Quem compra a call, que é o nome da opção, tem o direito de comprar, e a cliente se protege contra a alta do preço do ativo. Quem compra a put tem o direito de vender e se protege contra a queda do preço. Quais são as vantagens, assim, Daniele? Não tem cobrança de tarifa ou de taxa, né? Somente do prêmio no momento da contratação. O cliente ele pode escolher o preço mínimo de cada opção ao seu critério, que a gente chama de preço de exercício, e não tem necessidade de limite de crédito aprovado. Aí eu vou dar mais um exemplo né, os exemplos eles facilitam o entendimento. Uma venda externa de 1.000 sacas de café a $216 a saca. A taxa de câmbio no momento da venda, 5,20. Aí a cliente, ela vai contratar duas opções de venda. A put, uma para 1.000 sacas de café a $216 e uma opção de moeda, tá? Na cotação de 5,20 para se proteger, uma put também, para se proteger contra a queda do dólar, mediante o pagamento de 2 prêmios, porque são 2 opções. Então, meramente ilustrativo, né, como eu falei, de R$ 1.000. A proteção, ela vai ser estruturada para garantir a taxa mínima de conversão, dos 5,20 para a moeda e dos $216 a saca para a mercadoria, garantindo a margem de lucro prevista, né, que é esse o objetivo. Então, vamos supor que no vencimento, lá em 2024, a taxa do dólar ou o preço da saca do café tenham caído para né, R$ 5, por exemplo, ou né, $200 a saca do café. A produtora, o que ela vai fazer? Ela vai exercer as opções, tá? Ela vai vender a mercadoria fisicamente, né, no mercado, a preço do mercado, R$ 5,200, e uma vez que ela exerceu as opções, o banco vai acreditar na conta dela a diferença do valor, porque ela contratou com uma taxa de dólar a 5,20 e da saca do café a $216. Se o valor subir, Daniele, né, se a saca do café for para $230, por exemplo, ou o dólar, né, e o dólar subir também, vamos supor que as duas variantes subiram. A produtora, ela não exerce as opções, mas porque ela tem o direito, aí a gente fala que as opções viraram pó e ela vende a mercadoria diretamente no mercado, ao preço do mercado. E ela já pagou o prêmio no ato da contratação, ok? Um outro mecanismo de proteção financeira, também negociado pelo Banco do Brasil, é o swap, que é a troca de índices, taxas ou moedas.
ele troca um indexador, possibilita a troca de um indexador para proteger um financiamento ou um custeio, por exemplo. Ele consiste numa operação disso mesmo, como eu falei, de troca dos indexadores. Então, assim, não tem desembolso inicial. No vencimento, a operação é liquidada pela diferença entre os indexadores previamente pactuados. E aí eu vou dar um exemplo para facilitar o entendimento. A produtora contratou um custeio meramente ilustrativo, tá, pessoal? Com uma taxa de juros fixas de 10% ao ano. E ela, mediante uma análise, né, com um assessoramento, entendeu ser interessante para o negócio dela contratar um swap em que ela vai trocar esse indexador de taxa fixa de 10% ao ano por variação cambial mais sobretaxa. Por quê? Porque ela tem receita dolarizada, ela exporta, ela tem, né, essa receita dolarizada. E aí a variação para ela, especificamente nesse caso aqui, não vai fazer diferença, tá? E aí, exemplificando, 10% ao ano trocado por variação cambial mais uma sobretaxa de 5%, por exemplo. Como ela tem a receita dolarizada, ela não está suscetível à oscilação do câmbio, uma vez que ela recebe em dólares, e aí ela está trocando esses dois indexadores. Nesse caso, 10% por 5%, coloquei desses valores para possibilitar o entendimento mais fácil. Outra vantagem, não precisa de garantia, e o ajuste ele é somente no final da operação, e não somente como algumas outras ferramentas que o ajuste é ao longo da operação, da vigência da operação, somente no final da operação, ok? Estes são os principais mecanismos de proteção financeira e que vocês podem encontrar, né, que o Banco do Brasil oferece a possibilidade de contratação. O conhecimento pessoal e a tomada de decisão por proteção de preço e variação cambial, ele tem que ser incorporado como uma forma de gestão na empresa para dar sustentabilidade e previsibilidade nos negócios. E assim, evitar que a produtora fique suscetível a esses riscos, né? Que, como eu falei no início da apresentação, alguns, assim, risco é risco, né? Mas alguns são mais difíceis de serem previstos, outros, mediante uma análise de mercado, uma assessoria financeira, podem até ser previstos, mas quanto mais a gente minimizar os riscos, maior melhor é o andamento do nosso negócio e, consequentemente, melhor sucedido nós seremos. O Banco do Brasil, através da consultoria, né, especializada e dos gerentes de relacionamento em negócios internacionais, ele pode auxiliar vocês nesse processo de estruturação de proteção de preço, de mercadoria e de variação cambial. A gente analisa o perfil da empresa, avaliamos a estruturação da operação negociada, apresentamos os riscos identificados, né, após uma análise de todo o negócio, para poder ofertar, né, demonstrar as principais soluções existentes baseadas nesses estudos. E após a tomada de decisão sobre a viabilidade da produção, a gente contrata a operação juntamente com vocês. Tudo isso, como eu falei, para possibilitar uma melhor gestão da empresa, né, e a previsibilidade e o bom andamento dos negócios. A gestão financeira, como eu falei no início, e de preço, ela pode minimizar os riscos nos negócios. Muito obrigada, espero que vocês tenham entendido um pouquinho, né, sobre as ferramentas de proteção financeira, e agora eu vou passar para a Vanessa, para a gente abrir para algumas perguntas que a gente já tem aqui. Obrigada, Vanessa, para você. Obrigada, Daniele. Obrigada aí pelas informações e por contar um pouquinho aí da estrutura do banco, né? Para auxiliar os clientes. Agora a gente tem um momento aí de uns 10 minutos para a gente responder algumas perguntas enviadas pelo chat.
A primeira pergunta aqui a cliente apresentou um caso rápido e aí ela, a partir desse caso, ela faz a pergunta, né. Então assim: "Vendo a minha mercadoria para uma trading e negociamos o preço em dólar, com pagamento a prazo, conforme valor de mercado na data de vencimento. Pela apresentação, entendi que preciso fazer 2 proteções, uma do preço da mercadoria, que pode variar, e do dólar que vou receber, porque pode ser diferente do dia em que negociei. É isso mesmo?" É isso mesmo, exatamente. Na sua situação, você fez uma venda futura com duas condicionantes variáveis. A primeira é o preço da mercadoria, que pode oscilar em dólar, né, desde o momento do fechamento do contrato até a efetiva data do pagamento, que será utilizada como data base para a formação do preço final em dólar. A segunda variável é a taxa para conversão do dólar, né? Para conversão em reais, na verdade. Aí, nesse caso, o dólar pode sofrer uma queda até o recebimento, prejudicando a sua margem de lucro. E é isso que a gente não quer, né? Portanto, é necessário avaliar a tomada de decisão, né, analisar muito bem o seu negócio para avaliar a tomada de decisão e a melhor solução sobre a proteção de preço de mercadoria em dólar e da cambial, que será convertido para a gente ter o crédito em reais, ok? Legal, Daniele, obrigada. A próxima pergunta aqui: "Posso usar o meu CPF para contratar um derivativo?" Claro, pode sim. Inclusive, é possível, né, você simular para ter uma ideia de valores e tudo, pelo próprio aplicativo do banco. Para o NDF e para as opções agro, é possível contratar pelo aplicativo e simular para poder, né, fazer uma pesquisa, entender um pouquinho mais. E caso sejam os outros tipos de derivativos, basta ligar para a mesa de câmbio e derivativos que a gente consegue fazer a contratação para você. O CPF não é empecilho, é tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Legal. Na proteção em que troco índices, o banco me orienta qual o melhor índice para fazer a operação? Então, toda proteção financeira, ela tem que ser avaliada considerando o perfil da empresa, o tipo de negócio, o mercado no qual ela está inserida, a atuação e o fluxo de caixa. Então, é necessário fazer uma análise bem minuciosa, assim, de como que é a empresa, né, o negócio, para poder possibilitar contratar o melhor derivativo que vá proteger melhor a empresa, né, o negócio. O objetivo de toda proteção financeira ou de mercadoria é minimizar os riscos que vão impactar o negócio, o consumo de capital e ou a margem de lucro, né. Então, portanto, a avaliação isolada de um índice, né, ela não é suficiente para estruturar uma operação de swap, por exemplo, né, que seriam as trocas de índice, como você mencionou, porque o índice escolhido, ele precisa estar aderente aos negócios da empresa. Então, resumidamente, o índice escolhido para fazer uma troca, ele deve ser aquele que traz a previsibilidade e possibilidade de gestão do fluxo de caixa. Daí a necessidade de uma análise bem de perto, assim, do negócio da empresa, tá bom? Legal, Daniele. Uma pergunta aqui, o BB oferece cursos sobre o tema? Ah, o banco oferece sim. Eh, a consultoria em negócios internacionais, né, que é uma equipe especializada em câmbio e comércio exterior, eles realizam mensalmente capacitações sobre esse tema. No site do banco, pode ser verificado todo o cronograma para saber, né, porque assim, são vários temas em negócios internacionais, cada eu acredito que umas 2 vezes por mês tenham os tópicos, né, os temas dos cursos, e aí lá no site do banco, no www.bb.com.br/comex, tem um item de capacitação. Aí lá tem todo o cronograma desse semestre, onde é possível verificar os cursos e se inscrever também por lá. Legal, agora a gente tem uma pergunta bem
prática aqui. Quando eu for contratar uma operação de NDF, na data de vencimento, eu posso ter prejuízo na minha conta, caso a taxa seja diferente do que fechamos? Então, é necessário, né, é primordial a gente entender que nas proteções financeiras não existe lucro nem prejuízo nas operações contratadas, porque o objetivo delas, de toda proteção financeira, é a gente ter previsibilidade financeira para focarmos efetivamente na condução dos negócios, principalmente no agro, né, que é o que a gente está falando aqui. Então, na estrutura do NDF, a gente acordou uma taxa futura. Portanto, trouxe a previsibilidade e a operação está finalizada com essa taxa acordada. Não há exposição durante esse tempo de vigência da proteção financeira e a gente está protegido. O ajuste positivo ou negativo na conta corrente da cliente vai ser o registro financeiro da liquidação daquela operação com a taxa celebrada no NDF. Então, assim, não é prejuízo ou lucro, é uma previsibilidade pela qual a produtora está passando para possibilitar uma melhor gestão dos negócios. Legal esse esclarecimento aí, Daniele. A gente tem mais um tempinho aqui, eu vou fazer mais uma pergunta, a última pergunta. A cliente coloca assim: pelo que eu entendi sobre o tipo de proteção, a opção funciona como um seguro? É isso mesmo, a analogia está perfeita. Nesse modelo de proteção, o cliente ele pode informar o dólar, né, a gente não contrata outras moedas, que deseja pactuar para a data do vencimento e vai ser calculado o prêmio, igual o seguro, para pagamento na contratação também. E aí, dessa forma, a taxa acordada fica assegurada e caso seja interessante não acionar a proteção, que é o que eu falei, né? Dependendo de como o preço do ativo estiver no mercado, a produtora, ela não tem a obrigatoriedade, porque isso é um direito, né? Ela está comprando um direito e ela não exerce a opção, vira pó, como a gente fala nesse meio dos derivativos. E aí a proteção vai deixar de existir e a produtora pode vender no mercado. Se ela, caso o mercado esteja desfavorável, né, referente ao preço do ativo, ela vai exercer a opção e o prêmio já foi pago lá no comecinho da operação. Por isso essa analogia, ela é ótima para o entendimento, Vanessa, porque ela, como um seguro, né, a gente contrata o seguro, paga o prêmio. Se tiver um sinistro, no caso de um carro, por exemplo, a gente ainda tem a franquia, né, mas nesse caso, ela contratou o seguro, as opções, pagou o prêmio, lá na frente no vencimento, é interessante, vou exercer. Não é interessante, é um direito, né? Não vou exercer e ela vai virar pó. Exatamente isso. Legal, Daniele, informações super esclarecedoras aí para as nossas clientes. Bem, pessoal, estamos caminhando aqui para a parte final do nosso encontro. Esperamos que o conteúdo que compartilhamos hoje tenha sido agradável e que novas ideias, negócios e muitas soluções possam resultar do nosso encontro aqui de hoje. Vamos projetar agora o QR Code para avaliação do evento, que também enviaremos por e-mail. Pedimos por gentileza de responder a nossa pesquisa. Todas vocês estão convidadas para o nosso próximo encontro, terça-feira, dia 25 de abril, às 10 horas, onde daremos continuidade à nossa jornada e conversaremos sobre o tema Aspectos econômicos esperados no segmento agro no mundo. Muito obrigada novamente pela sua presença. O Banco do Brasil ajuda você a chegar aonde quiser.